quero aqui desde já agradecer todos os ouvintes, primeiramente ao Senhor, pela oportunidade de estar aqui, né, fazendo o ID do Senhor. É muita responsabilidade nós, né, anunciarmos essa palavra que é digna de toda aceitação, é uma palavra verdadeira, mais próximo, e eficaz, né? Então, nesta manhã, deste domingo, eu quero deixar aqui já a minha gratidão a todos os amados irmãos, né, que estão na sintonia da Rádio Feiticeira FM e também pelo Instagram da Verdade que Liberta. Então, nesta manhã, fiquemos atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar aos nossos corações, amém? Já quero iniciar aqui no livro de Lucas, capítulos 15. Chegar mais perto. Vai ter que chegar mais perto. Sou baixinho demais. Então, vamos lá. Os irmãos que quiserem acompanhar pelos seus lares, né? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Então, vamos lá. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Dando prosseguimento aqui no versículo 11, que fala da parábola do filho pródigo, é seu versículo-chave da palavra de hoje, né? Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu todo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vazes de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida e sobra, e eu aqui morrendo de fome? Então porei a caminho de volta para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o ouviu e encheu de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam-se nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então, vejamos aqui que, primeiramente, né, o Senhor vai falar aqui já de início, né, a parábola da ovelha perdida. E nós sabemos que os publicanos, eles faziam de tudo para acusar Jesus, né? Falar: Jesus anda com pecadores. Como é que ele fala que é filho de Deus e ele, né, anda com pecadores? Só que quando nós vamos refletir, né, sobre o amor de Deus, como a palavra dele fala, que ele chama: venham todos a mim, venham a mim como está.
né? Venha a mim como vocês estão, porque ele que tem o poder de transformar. Eu não tenho o poder de transformar, irmã Lucélia não tem, irmão Raimundo não tem, nenhum pastor tem. E esse jovem, ele se encontrava na presença do Senhor, né? E chegou um momento que ele mesmo decidiu sair da presença do Senhor. Então, aqui na parábola da ovelha perdida, o Senhor, ele deixa bem claro, né? Que ele deixa as 99 para ir da outra perdida. Isso quer dizer que uma vida de uma pessoa, ela tem algo muito importante para o Senhor Jesus, porque ele não quer que ninguém se perca. Então, essa pessoa, Deus não vai escolher o que ela é, porque ele tem o poder de transformar. Todos nós, quando nós não conhecíamos o Evangelho, a palavra do Senhor, nós éramos pecadores, fazíamos coisas que não eram do agrado do Senhor. Então, a cada dia, o Senhor vem nos transformando, né, pelo poder da sua palavra, porque ele fala que é a palavra que nos limpa e que nos purifica. Assim ele falou para os seus discípulos quando lavou os seus pés, né? E, né, vocês já estão lavados pela palavra. Então, eu, refletindo sobre essa parábola, né, do filho perdido, Jesus se alegra muito quando um pecador se arrepende e volta ao seu redil, né? Para que o Senhor esteja ali cuidando, dando ali também a responsabilidade ao pastor local para estar cuidando daquele filho, daquela filha que se foi e se arrependeu e voltou. Então, esta parábola está nos dizendo, né, que aquele filho esteve muito tempo na casa do Senhor e, de repente, ele pediu ao seu pai: pai, me dá minha herança que eu vou sair, né? A palavra vai dizer aqui que ele foi para uma outra cidade, ou seja, por uma outra cidade, longe da cidade que ele se encontrava. E, de repente, quando ele se viu sem nada, sem ninguém, ele voltou a refletir, né? Eu tinha tudo na casa do meu pai. E, de repente, ele se vê sem comida, sem amigos, sem dinheiro, sem nada. Então, ele estava ali inconscientemente, né? Passando por todas aquelas coisas, porque ele tinha tudo que um filho necessita ter, que é o que nós temos, a presença do Senhor, né? O salmista vai dizer no Salmo 51, no Salmo 51 ele vai dizer: Senhor, não retire de mim a tua presença, porque senão eu morro. E assim somos nós. Se nós não tivermos a presença do Senhor, nós morremos espiritualmente. E nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem de mais valioso na nossa vida, que é a nossa salvação. Foi para isso que o Senhor, Jesus, veio a este mundo, para morrer por nós pecadores, né? Nós não merecíamos esse amor tão valioso do Senhor. Então, muitas das vezes, nós desperdiçamos esse amor tão grandioso que o Senhor nos demonstrou na cruz do Calvário. Sofreu dores, insultos, tantas coisas que, né, os amados conhecedores da palavra já conhecem. Então, nesta manhã, eu quero trazer a reflexão, você que já esteve na presença do Senhor, que já esteve na casa do Senhor, ouvindo a palavra, e por algum motivo não conseguiu permanecer, saiu novamente, né, para fazer aquilo que não é do agrado do Senhor. E nesse momento queria que você refletisse sobre a sua vida, né? As coisas como é que era a sua vida quando você estava na presença do Senhor e como ela está agora. O importante é refletir sobre a salvação. Será que se Jesus viesse hoje, será que eu ou você, será que nós iríamos subir com Cristo? Né? Então, é muito importante a alegria que o Senhor sente quando um pecador se arrepende e volta. Escrever aqui E esse jovem, quando ele caiu em si, né, ele teve 3 atitudes, irmã Selena. A primeira foi que ele reconheceu as suas faltas e os seus erros. A terceira foi reconhecer que pecou contra Deus.
Então, isso é muito importante. Primeiramente, a gente reconhecer o nosso erro e não culpar ninguém. Foi o próprio filho que escolheu, não foi o pai. O pai não falou, pegue sua herança e vai embora. Ele chegou até o pai e falou, pai, me dá minha herança que eu vou para outro lugar. E o pai entregou, né? Naquela época, não diferentemente de hoje, né? Muitos fazem assim, né? Muitos nem falam assim, tchau, pastor, até logo, não. Não. Simplesmente não aparece. Mas o pastor que representando aqui uma figura de Cristo, digamos assim, né? Se preocupa com o filho. Então, ele liga, pergunta, filho, né? Estou sentindo a sua falta. Então, vamos dizer assim, quando o seu filho ou sua filha, do irmão Raimundo, ele sai para uma viagem que ele demora uma semana, qual é o seu grau de saudade do seu filho? E preocupação, né? Preocupação. Como a irmã mesmo leu, a primeira passagem aí foi a da ovelha, né? Ali o pastor deixou as 99, foi atrás da única que estava lá longe, né? Eu acredito, irmã, que o nosso pastor, modo geral, que eu digo, ele tem por obrigação de se preocupar com aquele rebanho que o Senhor deu nas suas mãos. A partir do momento que ele fecha os olhos, ele está desobedecendo à vontade de Deus. E o que Jesus faria por ele, o que Jesus fez. Ir atrás da ovelha. E assim é Jesus, né? Quando um dos seus filhos sai da sua presença, porque o Senhor, a palavra vai nos dizer que ele tem olhos como fogo, né? Chamas de fogo. Então, ele vê todas as coisas, ele conhece o nosso dia a dia, o nosso deitar, o nosso levantar. Então, ele conhece. E ele também conhece um coração arrependido, um coração contrito. Com certeza. Né? Então, esse jovem, ele se arrependeu, verdadeiramente ele se arrependeu. E aí ele retrocedeu. Tanto que ele fala assim, eu não sou mais digno de ir para a tua casa, pai. Porque ele reconheceu o erro que ele tinha feito. Né? Eu tinha tudo na casa do meu pai e eu deixei para estar aqui. E, como eu estava falando, né? Essas 3 atitudes que ele teve, ele não culpou ninguém, exceto ele mesmo, né? Por isso ele falou, eu pequei, eu errei, eu fui ingrato, porque é a ingratidão, né? Eu fui ingrato, porque muitas vezes é fácil você culpar alguém e não se sentir culpado. Então, você sai da igreja, você vai culpar alguém. Eu saí da igreja por isso e por aquilo. Mas ele não é capaz de reconhecer que ele não quis estar ali. Com certeza. Então, há uma diferença. Eu fui uma filha pródiga. Porque eu estive na presença do Senhor por um período de 1 ano e pouquinho. Eu fiz como esse jovem. Mas, né, eu me arrependi. Eu falei assim, não, eu quero estar na presença do Senhor. E eu falava como ele disse, Senhor, eu não mereço estar ali no meio dos teus servos, né? Mas me recebe de volta, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas. E assim eu fiz. E, para a glória de Deus, né, estou novamente na presença do Senhor. Então, assim como o filho pródigo, né, descobrimos que o nosso pecado nos leva à morte espiritual, à miséria, à solidão e ao desespero. Né? Esta parábola nos ensina nos dias de hoje que não importa o quão longe tenhamos afastado do Senhor, né? Quando nos arrependemos sinceramente, que foi o caso, né, desses jovens, a gente não sabe se ele é jovem, a Bíblia não fala, né? Só fala que é um homem, né? E ele nos aceita incondicionalmente, porque é o amor dele que é imensurável. Então, para isso, precisamos se arrepender sinceramente, né, diante do Senhor, porque ele conhece um coração arrependido. Não adianta eu falar assim, não, eu vou para eu demonstrar para alguém que eu estou na igreja. Não, você tem que ser uma pessoa verdadeira diante de Deus, uma pessoa íntegra diante do Senhor. E isso é o amor de Deus que nos perdoa, né? Isso é graça, é misericórdia, né? Porque nós não somos dignos, Ele nos amou primeiro, e isso eu sempre reflito, falei assim, é um privilégio você ser amada por Deus. Você imagina a dimensão do amor de Deus por nós pecadores? Foi justamente a palavra do início, né? Jó, né? Deus, ele testifica por nós. Por quê? Porque ele
tem a confiança, o amor dele é de confiança por nós, né? Pois é. Ele confia. E eu lembro uma vez que a irmã Bárbara falou assim, né? Que Deus é 3 vezes santo, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, você ser amado por um Deus santo, 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 gente, você para refletir assim, eu falei, meu Deus, eu não sou merecedora desse amor, não. Mas Ele me amou, a palavra vai dizer que Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe. Aliás, quando Ele estava ali preparando tudo, Ele já nos amou, porque Ele nos fez. Desde o início da criação. Desde a criação, Ele já nos amava. Com certeza. Não, então, isso é um privilégio muito grande de ser escolhida pelo Senhor. E, dando continuidade aqui, né? Então, quando o filho se arrependeu e voltou para casa, né, trazendo aqui a figura de Cristo, né, como eu disse, ele se alegrou, porque ele viu que ele se arrependeu e estava voltando para o lugar que ele estava. E tudo que ele tinha perdido, ele voltou. E sabemos que, né, os fariseus, eles não comiam carne de porco porque eles consideravam impuro, ou seja, ele estava em outro país, né, então ele desejou comer ali, ele aqui até o significado que fala aqui, o que ele desejou comer naquele momento, né, que foi... As bolotas dos porcos. E aí é o fruto da alfobeira. Esta árvore tem folhas escuras e brilhantes e produz vagens grandes, sendo estes frutos pisados para o alimento de gado, porcos e os pobres também, os empregados na alimentação. E achavam isso muito nutritivo. Então você vê que ele fala, né? Ele frisa, na minha casa eu tinha tudo, tinha comida, sobrava comida, até os empregados do meu pai têm alimento e eu não. Então ele se arrependeu verdadeiramente e falou, né? Mais uma vez ele frisou, eu pequei contra Deus, né, contra os céus, e eu não sou mais digno de ser chamado filho teu. Mas a palavra vai dizer aqui que quando, aqui no capítulo 15, o versículo 10, ele vai dizer assim, né? E eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa arrepender-se. E da parábola no versículo 10, ele fala, eu digo que ele vai frisar novamente, eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, você vê que houve ali uma festa, quando, né, Deus, de longe Deus viu, porque Deus conhece lá na frente. Então ele falou assim, então Deus está esperando de braços abertos. Aquele que saiu da presença dele quer voltar, o Senhor está esperando que ele se arrependa, que ele volte, e ele vai receber de volta com alegria. Né? Ele vai falar, tudo aquilo que o Pai me enviar, de maneira alguma eu vou lançar fora. Com certeza. Então você vê aí que o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Olha, eu vou salvar o fulano B, o fulano A, não. Quando o Espírito Santo nos dá essa oportunidade, porque Ele é que nos convence, né, do pecado, e nós vamos aos braços do Senhor, Ele nos recebe como nós estamos. Só que nós não vamos permanecer como nós chegamos. Né? Todo dia nós temos que ser transformados. A gente tem que matar um leão, porque a gente não pode servir o Senhor de qualquer jeito. E nem a dois senhores. Né? A Bíblia é muito clara. Né? Tome sua cruz, né? Cada um tome sua cruz e siga-me. Então, houve muitos ensinamentos da palavra do Senhor. Na Bíblia, ela é repleta, é um manual das nossas vidas diárias, né? Que a gente se alimenta dessa palavra. E assim como o filho pródigo, né? Coloquei aqui, né? Que quando o pai mandou que trouxesse as vestes, né? As vestes, elas representam algo, né? As vestes, elas representam a justiça de Deus. Só Deus pode, né? Esse amor, assim, como eu disse. A sandália representa uma pessoa que ela era escravo, e porque a gente vê muitos relatos, né? Que os escravos, eles pisavam muitas coisas em descalços.
E aqui o Senhor mandou que trouxesse uma sandália e colocasse no seu pé. Então, eu já estava dizendo, olha, tu era escravo do pecado, agora tu não é mais. Diante de mim, tu é um justo, né? E o anel representa a honra, a herança do Senhor. Então, o Senhor mandou que trouxesse todas essas coisas. E o banquete, né, segundo a Bíblia, quando quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Então, imagina a alegria do Pai, né, que é o Senhor Jesus Cristo, e o pastor também da igreja aqui terrena se alegra quando vê um das suas ovelhas que, né, retorna a casa. Então, ele fala assim, vamos nos alegrar, todos nós vamos nos alegrar. E assim como esses fariseus, né, tem alguns, né, pessoas que às vezes julgam, né? Ah, estava na igreja, foi para o mundão, aí agora quer retornar. Ou então fez tudo que não prestava e agora quer ser santo. Tem Né? Mas como eu gente disse, nós somos transformados a cada dia. Então, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor vai tratar com cada um de nós. Ele trabalha. E muitas das vezes, muitos não voltam justamente por vergonha. Por vergonha, né? Eu, por exemplo, quando eu estava afastada e tinha culto ali na congregação, eu estava sentada na calçada e conversando, mas meu pensamento estava lá na congregação. Eu falava, eu queria estar ali, mas e a vergonha de entrar? Né? Porque, mas isso aí é o inimigo que bota na pois nossa é, mente. mas aí a palavra que é bem clara, que o Senhor se alegra quando nós voltamos à sua presença. E eu glorifiquei muito ao Senhor por Ele ter me aceitado de volta. E hoje eu estou aqui anunciando essa palavra que nos purifica e que faz com que nós fiquemos mais na presença do Senhor. E é muito gratificante. Então, você que está ouvindo essa palavra nesta manhã, quero vos dizer que o Senhor Ele te recebe de volta. Basta somente você ir até o Senhor, porque Ele não vai te rejeitar. Creio que quando você chegar na igreja, o pastor vai te receber, os irmãos, né, vai receber, como fala aqui a palavra, com alegria. E todos nós iremos festejar esse banquete aqui, né? Que há no céu e há também na terra. Então, dê o primeiro passo. Assim como o filho pródigo fez, assim como eu fiz, né? Não confie na sua própria força, mas na força do Senhor. Então, ora ao Senhor, peça que o Senhor lhe dirija os seus passos e tome essa atitude hoje, não espere mais. Volte aos braços do seu Pai, que Ele está te esperando, amém? Glória a Deus. Então aqui eu já agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Estamos aqui para anunciar as boas novas do Senhor. Com certeza. Então, muito obrigada mais uma vez.